ano atrás. Não tenho certeza não, mas nós fomos fazer uma visita a um casal, amigos nossos da igreja. O, o, o rapaz que nós visitamos, ele era bombeiro. E a gente estava falando de EBD, né? De estilos de dar aula, né? Falamos de alguns pastores, o jeito que explica, o jeito que não explica, uns deixam perguntar, outros não. E aí ele falou assim, puxa vida, eu fiquei triste numa aula que a gente teve lá do derramamento do Espírito Santo. Eu, como assim, irmão? Não foi legal? Você não entendeu? Não, eu entendi perfeitamente, mas apequenou demais o que aconteceu ali. Eu, como assim? Não, é que quando o pastor estava dando a aula lá, ele colocou um slide dos apóstolos em cima da cabeça de cada um foguinho pequenininho de nada assim, e falou, não, isso daí tá muito tradicional, precisa dar uma esquentada nesse negócio. E esse irmão, então, me explicou algo que eu fiquei fascinado. Eu falei, eu vou usar isso um dia numa introdução de Atos 2. Esse irmão que é bombeiro, então, ele me relatou o dia a dia dele. Ele falou que os bombeiros colocam no relatório um termo chamado flashover. Vou explicar para vocês como isso funciona. Imagina que pegou fogo aqui. Pegou fogo na igreja, fogo de verdade, tá? Não confunda os fogos aqui, fogo de verdade. O fogo pegou num canto da igreja. Esse fogo foi tomando proporções, tudo que estava ao redor dele acabou sendo consumido, tudo que é consumido vira fumaça, a fumaça sobe, imagina que todo o teto da nossa igreja está cheio de fumaça. Essa fumaça continua esquentando, quando essa fumaça chega aos terríveis 600 graus, essa fumaça pode entrar em combustão. Qual é o perigo para o bombeiro? Quando o bombeiro abre a porta para ele tentar apagar o fogo, entra o oxigênio. Era o que precisava. Agora imagina todo o teto da nossa igreja tomado dessa fumaça a 600 graus. Entra o oxigênio, é como se um mar de fogo ocupasse todo o teto da nossa igreja. E todo esse mar de fogo começa a fugir para a entrada do oxigênio. Então, se o bombeiro abriu essa porta, é como se todo esse mar de fogo estivesse andando sobre a cabeça do bombeiro em direção à origem do oxigênio. O nome técnico que eles dão para isso é flashover. Mas entre os bombeiros, entre aqueles que enfrentam essa característica do fogo, eles chamam de língua de fogo. E o bombeiro ele fica emocionado quando ele fala de uma língua de fogo. Porque a língua de fogo transforma a vida do bombeiro. Aquele bombeiro que passou por essa experiência, ele nunca mais vai esquecer. Entre eles, inclusive, é guardado o capacete. Alguns enfrentam a língua de fogo e o fogo que está acima da cabeça dele chega a derreter o capacete. E os bombeiros então entram para salvar as vidas e saem enfrentando essa língua de fogo. No sermão de hoje nós vamos falar também, não da língua de fogo, mas nós vamos falar da transformação que o Espírito Santo causa em todos nós. Não há um que ao ser preenchido com o Espírito Santo não tenha a vida transformada. E para isso nós vamos pegar todo o capítulo de Atos. É uma leitura longa, tenha paciência. Vamos lá, com temor e tremor, Atos 2. Assim diz a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os nacionais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfígia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que isto quer dizer? Uns, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos.
varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós e com milagres e prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho, e exortava-os, dizendo, salvai-os desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, da Tua vontade, da Tua lei. Que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude a compreender a Tua vontade, que o Senhor nos ilumine, esta luz que o Senhor já colocou na Tua Sagrada Escritura, que venha à nossa mente e que transborde ao nosso coração, que não seja só um entendimento intelectual, mas que o Senhor nos ajude, através do Seu Santo Espírito, a proclamarmos o Teu Evangelho a toda criatura, Pai. Se há algum lugar onde a Tua palavra está sendo pregada de forma deturpada, que o Senhor levante homens, jovens, mulheres, que o Senhor faça, Pai, com que somente a verdade da Tua palavra se expanda por esta terra e que alcance toda a criatura. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, nós oramos. Amém. Muito bem, o tema do nosso sermão, então, é transformados. Uma vez que nós estamos transformados, o que faremos? O que faremos uma vez que o Santo Espírito preencheu o nosso coração? Muito provavelmente, após a ressurreição de Cristo, isso que está acontecendo aqui em Atos 2 tenha sido o maior milagre relatado em toda a Escritura.
Nós estamos frente a frente com um fenômeno extraordinário, algo improvável de se ver, algo incontestável, algo que jamais havia acontecido em toda a Escritura. Não estou falando da língua de fogo, muito menos dos idiomas que o pessoal começou a falar. Tudo isso é secundário. A cereja do bolo, o hambúrguer do lanche mesmo, é o que aconteceu primeiro em Pedro e depois naqueles que ouviram. Transformação. Transformação é isso que é a origem de Pentecostes. Para que o Espírito Santo foi derramado? Foi derramado para transformar cada um daqueles que ouvem do Evangelho, que ouvem de Cristo. E Pedro aqui foi o porta-voz. Pedro aqui, diante de um sermão, coloca todo mundo diante de uma pergunta. O que faremos? Nós vamos entender um pouquinho de como essa transformação se deu. O livro de Atos, ele é bem longo e 30% de todo ele é feito só de sermões e de discursos. Esse sermão de Pedro, ele serve como base para como se preparar um sermão. Muito provavelmente, depois do Sermão do Monte, este é o sermão mais importante de todo o Novo Testamento. É importante porque esse sermão inaugura a era do Espírito Santo agindo no nosso coração interruptamente. No Velho Testamento, nós sabemos que o Espírito Santo vinha quando era necessário. Sansão não era 100% do tempo forte. O Espírito descia sobre ele, aí sim acontecia o que tinha que acontecer, ele resolvia o problema, o Espírito Santo saía. Davi também orava a Deus várias vezes. Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Então nós temos aqui a inauguração de quando o Espírito Santo passa a viver eternamente conosco. Isso é muito belo. Mas a segunda característica é que este sermão de Pedro produziu um efeito poderoso e imediato. Imagina só, depois de um sermão, 3.000 pessoas se convertendo. Isso não é brincadeira. Pensa que aqui os judeus estavam ouvindo, os judeus carregados de toda a cultura deles, esperando aquele general que tiraria Roma do trono e colocaria Israel. De repente vem um apóstolo, um galileu qualquer, dizendo que não é nada disso, é Cristo Jesus, é ele que é aquele Messias prometido. Então, este sermão, ele produz esse efeito de transformar o coração das pessoas. E, obviamente, se torna o padrão. Aqui Pedro faz certinho, do jeitinho que você já viu o Hernandes Dias explicando, né? Introduz o texto, leia o texto, explica o texto, aplica o texto, pega tudo isso, aponta para Cristo, depois pega tudo isso de novo e aponta para a nossa vida. Pedro fez isso com excelência nesse sermão. É o padrão para nós seguirmos. E apesar disso, apesar de a grande totalidade de sermões e comentários acerca de Atos 2 seja direcionado justamente para esses pontos, né? Ou o derramamento do Espírito Santo, ou como se preparar um sermão, nós estamos numa série Somos Pedro. Nós estamos expondo não a parte teológica da Escritura, mas nós estamos expondo tematicamente como Pedro foi sendo transformado durante todo este tempo. Nós estamos na 6ª exposição de Somos Pedro. Por enquanto, Pedro não acertou uma. Quando ele achou que acertou, foi Deus que abriu os olhos dele. Nós vamos ver que a partir de agora, Pedro começa a ter uma outra característica. O derramamento do Espírito Santo muda completamente este que nós estamos vendo subindo e descendo a todo instante. Agora já não tem mais subidas e descidas. Pedro agora começa a ser cirúrgico, ele cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria ao ponto de colocar um sermão diante de mais de 3.000 pessoas e ao término deste sermão eles eles perguntarem, tá bom, Pedro, eu entendi, e agora? O que eu faço? A gente vai ver como é que essa pergunta chegou à mente dessas mais de 3.000 pessoas. No capítulo 1, nós vemos a ascensão de Cristo. Lá no capítulo 1, verso 18, nós vemos Cristo subindo aos céus. Mas antes de subir aos céus, Cristo diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Imagina os 12 ou os 120, aqui ainda há uma discussão teológica, mas imagina aqueles que ouviram Cristo dizer assim, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Opa, agora vai, agora ninguém me segura. Imagina só a força de Sansão, a sabedoria de Salomão, tocou na minha veste e foi curado. Aí Cristo diz, calma, calma que não é assim que a coisa funciona. Você entendeu errado.
O poder que eu vou derramar sobre vocês é para vocês serem as minhas testemunhas. Serem testemunhas de Cristo aonde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas calma, por enquanto, todo mundo para Jerusalém, chega lá e espera. Já imaginou? Você ouvir do próprio Deus, eu vou derramar poder sobre você. Mas vai para casa e espera. A gente entra em parafuso. A gente quer saber logo desse poder, eu quero logo usar esse poder que Deus vai derramar sobre mim. Mas houve esse período de aguarda. É assim, às vezes as nossas orações, a resposta de Deus é espera. Neste meio tempo, o que os apóstolos ficaram fazendo? Começo do capítulo 2, nós temos, no finalzinho do capítulo 1 ainda, nós temos Pedro analisando a Escritura e chegando à conclusão de que se Judas havia caído, era necessário substituí-lo. Importante, nota técnica aqui, Judas não foi substituído porque morreu. Judas foi substituído porque caiu. Essa ideia de ter apóstolos até hoje, ela é errada. Os apóstolos não substituíram Judas por conta da morte de Judas, mas foi por conta de Judas ter caído. Então, eles escolhem Matias. Logo depois, na primeira perseguição da igreja, Tiago também morre. E nós não vemos a escolha de um novo apóstolo. Então, a ideia aqui que a gente tem que guardar aí no coração é que Judas foi substituído porque caiu, não porque morreu. Essa é a ideia. Tá? Pedro, então, analisa a Escritura e toma a decisão junto com os demais de substituir Judas, e aí tem a escolha de Matias. No capítulo 2, então, cumpre-se a promessa. Promessa de quem? Promessa de Deus, promessa de Joel, promessa do próprio Cristo Jesus. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos, e o verso 11 diz que todos ouviram as maravilhas de Deus. Irmãos, pelo menos 14 nações, ou seja, 14 línguas diferentes, ouvindo das maravilhas de Deus. O verso 12 diz que todos eles ficaram perplexos e atônitos. E eles começaram a se perguntar uns aos outros, o que isso quer dizer? Como é que a gente está ouvindo na nossa própria língua as maravilhas do Deus Todo-Poderoso? Mas nem tudo são flores no evangelismo. Se você já saiu às ruas para evangelizar, você já viu que nem todos ficam atônitos e perplexos. Entre a multidão havia aqueles que diziam, estão bêbados. Esse povo não sabe o que está falando. 9 horas da manhã, todo mundo já cheio de pinga na cabeça. Pedro, então, transformado, se levanta. Não, esses homens não estão bêbados às 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da promessa de Deus. O cumprimento da promessa que o profeta Joel fez às nações. Pedro, então, cita a Escritura. O que é importante a gente saber aqui? Pedro não está tendo revelação nenhuma, Pedro não está inventando isso de última hora, Pedro simplesmente está dizendo aquilo que ele sabe desde pequenininho. Não tem um judeu que não conheça o Velho Testamento. É até belo, porque eles decoram o Velho Testamento. Desde criança, o judeu vai aprendendo. Gênesis, Números, Levítico, Deuteronômio, vai embora. Pedro, então, aqui não está inventando nada, ele está citando o que ele já conhecia. E Pedro é mais certeiro ainda. Tem mais, eles só não estão bêbados, como está se cumprindo a profecia de Joel, e quer saber, esse Jesus aí que vocês viram fazer sinais, prodígios, milagres, esse Jesus vocês crucificaram, esse Jesus pela vontade de Deus vocês mataram, mas esse Jesus pela vontade de Deus também foi ressuscitado. Deus destruiu os grilhões da morte, porque a morte não poderia segurar o próprio Deus, até porque ele não tinha culpa alguma. E o verso 34, Pedro então mais uma vez volta à Escritura, porque ele cita o Salmo 16, o Salmo de Davi. Davi aqui está dizendo, o Senhor se assentará, o Senhor chamará o meu Senhor. A ideia aqui é o seguinte, pode ser que algum judeu estivesse dizendo assim, mas espera aí, Davi está falando dele mesmo no Salmo 16. Negativo, de forma alguma. O túmulo de Davi está ali. Qualquer um pode ir até ele e ver. Está lá, a gente sabe aonde Davi foi enterrado. E Davi não subiu aos céus coisa nenhuma. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que tudo se resolva. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, Israel, esse Jesus que vocês mataram, Deus fez Senhor e Salvador. A ideia aí da sua escritura está escrito Senhor e Cristo. Cristo é simplesmente Messias. Em hebraico é Messias, em grego, Cristo. Mas os dois, ambos, querem dizer uma única coisa,
Salvador. Este Cristo que vocês mataram, este Cristo que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Salvador. Diante deste sermão, o povo então entra em desespero e a pergunta vem à tona. Pedro, que faremos, irmãos? Esta foi a pergunta de mais de 3.000 pessoas. Pedro, nós entendemos tudo o que você diz. Realmente, nós matamos um santo. E agora, o que faremos, irmãos? Agora nós entramos nas divisões do nosso sermão. Primeira divisão do nosso sermão. O que faremos, pois? Nós estamos falando de transformação. Primeira, seja transformado. Verso 14. Seja transformado. Olha só como começa o verso 14. Então levantou Pedro. Então levantou Pedro. Não muda nada, porque até agora a gente só está vendo Pedro fazer isso. Qualquer coisinha que acontece, quem levanta a voz, quem coloca a mão na frente, quem é o primeiro a falar? Pedro. Pedro continua sendo Pedro, só que não. Mudou completamente. Nas exposições anteriores nós vemos sempre Pedro tomando a frente, mas agora é diferente. Se antes Pedro fazia algo meio que no particular, era só ele, Cristo, ele, os apóstolos. A primeira vez que Pedro estava diante de uma multidão, ele negou Cristo 3 vezes. Dessa vez não, dessa vez algo mudou. E aí nós ficamos perguntando, não é possível. Pedro, esse Pedro que a gente está vendo as 5 exposições, o Pedro que eu conheço é aquele Pedro que desdenhou de Cristo quando este pediu para que jogasse a rede no lado fundo do oceano, do mar. O Pedro que eu conheço é aquele Pedro que não teve fé para andar sobre as águas. O Pedro que eu conheço é aquele Pedro que não suportou a acusação e negou Cristo 3 vezes. Esse é o Pedro que eu conheço. Não, agora mudou. Algo novo aconteceu. Algo mudou o coração de Pedro. É ele mesmo, irmãos. É o mesmo. O mesmo Pedro que nós vimos há 2 semanas atrás é este. Pedrão, gente fina, que caminha com a gente, só que agora completamente transformado. O que isso nos mostra? Que é possível. A gente pode mudar. Não adianta a gente dizer que eu não consigo, não dá, para mim é forte demais. Imagina, se Pedro foi transformado pelo Espírito Santo, por que nós não seríamos? Afinal de contas, nós estamos nos igualando a Pedro desde a primeira exposição. Nós vimos que tudo o que Pedro faz de errado, nós também fazemos. Se Pedro foi transformado pelo Espírito Santo, por que nós não seríamos? Então dá, tem jeito. Esse negócio de eu nasci assim, vou morrer assim, esquece. Não dá para viver desse jeito. A gente tem que receber, deixar o Espírito Santo agir no nosso coração. Vida transformada, seja transformado. Essa é característica do crente. O crente verdadeiro tem a sua vida transformada. Este é o primeiro ponto. Seja transformado. Se você entendeu que você é pecador, se você entendeu o que Cristo fez por você, se você entendeu quem é Deus, se você entendeu quem você é, você tem no mínimo a obrigação de mudar. Você tem no mínimo a obrigação de mostrar para as outras pessoas que já não é mais aquele Pedro. É outro Pedro. Um Pedro cheio do Espírito Santo, que agora se levanta para defender os seus irmãos, defender a sua fé. E é exatamente isso. Pedro cheio de coragem, intrepidez, segurança e alegria. Pedro defende a sua fé. O mesmo acontece conosco, ou deveria acontecer. Uma vez que você foi transformado verdadeiramente pelo Espírito Santo, você deve defender a sua fé. Está entre os versos 15 e o verso 16. Pedro agora, ao invés de sair falando à torta e à direita, sem pensar, sem raciocinar, sair falando de qualquer jeito. Pedro agora está cheio de sabedoria. Sabedoria que vem do alto. O povo acusou aqueles 120 homens de estarem bêbados. Irmãos, pensa só no Pedro anterior. Imagina chamando um amigo dele de bêbado. Pedro saía puxando a espada e arrancando a orelha de todo mundo. Mas não, dessa vez ele está mudado. Pedro se levanta, aquilo que seria a gota d'água na cabeça de Pedro, agora mudou. Pedro completamente transformado, defende os seus irmãos. Epa, que negócio é esse aí? Ninguém está bêbado aqui não. 9 horas da manhã, nem dá para ficar bêbado a essa hora. Hoje em dia talvez até dê, mas antigamente não era muito certo isso. Que negócio é esse? Não tem ninguém bêbado aqui não. Nós estamos falando das maravilhas de Deus. Que bêbado que vai falar da maravilha de Deus? Que bêbado que vai transformar o coração daquele que ouve? Não,
não é bebedice, é a ação do Espírito Santo. Pedro, então, defende a sua fé. Romanos 1,16 diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, nós vemos a evolução da Escritura, a Bíblia. A Bíblia, no começo, quando o Ashbel Green Simonton chega ao Brasil, planta a igreja presbiteriana. Para vocês terem ideia, quando a igreja presbiteriana chegou ao Brasil, era comum ter muito mais gente na escola bíblica dominical do que no culto. O povo estava ansioso para aprender da Escritura. Então era o contrário. Hoje a gente vê menos pessoas na EBD e muito mais pessoas no culto. Mas antigamente não. Antigamente o pessoal vinha com aquela Bíblia gigante, de Genebra. Porque no meio do caminho eles já iam convertendo também. Se não era pela palavra, era pela pancada. Bíblia desse tamanho, mas ela foi evoluindo. A Bíblia foi diminuindo, ganhou zíper, agora ela está fechadinha a maior parte do tempo, diminuindo, até que vai parar no nosso bolso. E a gente nem lembra que tem Bíblia lá. A gente lembra que tem Bíblia no celular quando a gente esquece a nossa Bíblia e a gente precisa ler algum texto no culto. Aí fala, opa, tem lá no meu celular uma Bíblia. Aí está lá ela disputando espaço com o banco, com as contas, com os boletos, com o YouTube, com o Instagram, com o Facebook. E aí a Bíblia está lá, guardadinha, sem ninguém ver, sem ninguém nem saber que você é crente. Irmãos, Pedro aqui está se posicionando. Tem bêbado aqui não. A gente está falando das maravilhas de Deus. O crente precisa se posicionar. O crente precisa ser honesto com a sua fé. A gente precisa dizer não ao aborto. A gente precisa dizer que relação homoafetiva é errado. A gente precisa se posicionar de uma maneira forte. Se posicione. Descendente de macaco, uma pinóia. Só se fosse os parentes. Os meus não. Deus criou a minha família, todos os meus irmãos, completos, complexos e funcionais. Perfeitinhos. Não tem nada disso não de ir evoluindo. A gente precisa se posicionar, porque senão a gente acaba se misturando com o mundo. E eu já falei para vocês, quando trevas está em meio às trevas, não faz diferença nenhuma. É para isso que você foi chamado? Não, você foi chamado para proclamar o Evangelho. Então se posicione. Não estou dizendo que é para você mudar a cabeça das pessoas. Isso quem faz é o Espírito Santo. Mas a gente deve se posicionar. Não, sim, não fique em cima do muro, não. Vocês devem conhecer. Outro dia eu faço uma introdução de sermão com isso, mas o muro é de Satanás, viu? Tem o lado de Deus, tem o lado dos demônios, e o muro ali, quem está em cima do muro, está junto com Satanás. A gente discorre isso um outro dia. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos defender a nossa fé. Pedro aqui está defendendo a sua fé. Se você é transformado, você tem plena capacidade de defender a sua fé. Mas não é só isso. Para você defender a sua fé, é preciso que você conheça a sua fé. Não tem como você defender algo que você não conhece. Entre os versos 17 e 21, e depois de 25 a 28, Pedro recorre às Escrituras. Pedro está pregando. Pedro está falando um sermão. Pedro, mais uma vez, não está inventando nada. Pedro está falando tudo aquilo que é decor. E o que é decor? A gente já aprendeu na EBD. Decoração. Pedro já tinha na mente dele o Salmo 16. Pedro já tinha na mente dele a profecia de Joel. Pedro aqui está simplesmente recorrendo àquilo que ele já aprendeu durante toda a infância dele, durante todo este período que ele já caminhava com Cristo. Pedro cita belamente Joel. Pedro cita belamente o Salmo 16. É curioso a gente ver isso na prática. Nós temos no seminário uma aula de missões urbanas. E o nosso professor, essa semana, estava falando sobre os países que são perseguidos. Não tem como ter Bíblia lá. Mas eles dão um jeitinho, né? Eles estão indo contra a lei dos homens, mas estão dando um jeitinho porque compete obedecer à lei de Deus. Mas é belo o que ele falou pra gente. Ele falou o seguinte, eles marcam de se encontrar, vão num lugar escondido, e aí chega um pro outro e fala, e aí, mano, tem uma Bíblia aí? Ah, cara, não tenho. Meu, então faz o seguinte, eu vou recitar para vocês Filipenses e você recita para mim 1 João. Irmãos, esse pessoal decora o Novo Testamento. Esse pessoal tem na ponta da língua toda a Escritura, porque eles não têm Bíblia para ler. Então o tempo que eles têm vago não é para ir em rede social, não. É para decorar o Novo Testamento. E quando os dois se ajuntam, um fala Filipenses, outro fala 1 João, o outro fala Atos. Que coisa bela, que coisa maravilhosa. Eles estão voltando lá ao tempo dos hebreus,
que tinham que decorar, decoração, a palavra de Deus. A aplicação para a nossa vida não pode ser outra. E aí, a gente é capaz? Se amanhã todas as Bíblias forem confiscadas, e não se espante, logo, logo isso vai acontecer. Como será o nosso culto? Será que a gente vai conseguir? O presbiteriano, principalmente, ele enche o peito para dizer, né? A Bíblia é a minha regra de fé e prática. Fala, né? Igual frangão. Será que é mesmo? Será que a gente é capaz de recitar um capítulo? Como é que esse livro pode ser a sua regra de fé e prática se a gente só sabe João 3,16? Não serve. Não tem como. É por isso que eu preciso decorar. Decoração. Amar a palavra de Deus, amar a lei do Senhor, nela meditar dia e noite, não se misturar com os escarnecedores, não entrar no conselho dos ímpios. Tempo vago? Bíblia. Deu tempinho? É Bíblia. Tem Bíblia. Entrou no ônibus, Bíblia. Foi pagar a conta, Bíblia. Aí você pode usar o celular. Vai lá na fila pagando a conta da lotérica. Nem tem mais isso, né? Mas enfim, os minutos da nossa vida não é para serem gastos. Nós fomos chamados a uma missão, proclamar o reino de Deus. Como é que eu vou proclamar o reino de Deus se eu só sei João 3,16? Quando alguém me perguntar a razão da minha esperança, o que eu vou dizer para essa pessoa? Então, se você foi transformado, se você está cheio do Espírito Santo, você defende a sua fé, porque você conhece a sua fé. Se nós concluirmos, nem você e nem eu sabemos 15% da Escritura, nos leva ao quarto ponto. Nós devemos reconhecer as nossas falhas. Reconheça as suas falhas. É o verso 23. Esse a gente precisa ler. Verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Pedro é cirúrgico agora. Certeiro. Vocês mataram o Cristo. Não tem meias palavras, não tem amor aqui não. Vocês mataram. Assassinos. Os judeus podiam responder, cadê as tuas testemunhas, Pedro? Só pode me acusar se tiver... Não, Pedro aqui já não está com medo de mais nada. Aqui acabou a paciência. Vocês mataram o autor da vida. Era a festa de Pentecostes. Muito provavelmente toda essa galera aqui também estava na festa da Páscoa, que Cristo foi acusado injustamente e crucificado injustamente. Muito provavelmente todo esse pessoal que está aqui na festa de Pentecostes, há 6 meses antes, estava gritando, crucificam, crucificam, crucificam. Muito provavelmente a gente está falando das mesmas pessoas que gritaram, Hosana, Hosana nas alturas. Pedro então está pegando na veia. Vocês reconheceram Jesus como Salvador. Quando ele entrou no burrinho, vocês viram que ali estava se cumprindo a Escritura. Mas logo depois vocês gritaram, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pedro aqui está dizendo àqueles, nem Pôncio Pilatos viu algo de errado em Cristo Jesus. Vocês mataram o autor da vida. E aqui é preciso explicar o porquê isso aconteceu. O judeu tinha na mente dele o anseio que o Messias deveria chegar. Todo judeu confiava nisso. Todos eles acreditavam que o Messias haveria de vir. Mas na cabeça deles viria um Messias general, soldadão, aquele que derrubaria Roma, tomaria o trono, colocaria Israel de novo sobre todas as nações, como foi no tempo de Salomão. Era isso que todos os judeus estavam esperando. Então, quando Cristo Jesus entra no burrinho, confirmando a promessa, é ele. Mas o que o povo viu? O povo viu um homem seminu, um homem sangrando, um homem que chorou. Quando os judeus viram que Jesus Cristo era homem, eles não acreditaram mais que ele era o Messias. Já não era mais o general que colocaria Israel no seu devido lugar. Então o povo grita, crucifica, solta Barrabás e crucifica Jesus. Aqueles homens, eles foram acusados de assassinato. Esses homens tiveram seu pecado exposto frente de todo mundo. A reflexão da nossa vida. Quando o seu pecado é exposto, qual é a sua reação? Você perde as suas testemunhas? Você se humilha, reconhece? Isso é para nós refletirmos.
Qual é a sua reação quando o seu pecado é exposto? E às vezes você mesmo reconhece o seu pecado, quando você se percebe pecando. Qual é a sua reação? Ah, eu vou dormir para ver se passa. Eu vou comer para ver se passa. Eu vou botar a culpa em alguém. Reflita sobre isso. Qual é a sua reação? Qual foi a reação desses homens? O que faremos? Somos pecadores. Pedro, matamos. Entendi. Você falou na minha língua as maravilhas de Deus, agora você está pregando que Cristo Jesus é o Messias, e aí eu começo a lembrar de toda a Escritura, porque é isso que o judeu tinha no seu coração, e ele vai somando profecia atrás de profecia, profecia atrás de profecia, estoura, o Espírito Santo abre o coração. Errei, Pedro, errei. O que faremos? Aí Pedro vem finalizando o sermão. Apresente Cristo. Então, seja transformado, defenda a sua fé, conheça a sua fé, reconheça a sua falha, dê esperança aos que te ouvem. Apresente Cristo, verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Salvador. Já expliquei a ideia de Cristo e Salvador. Apresente Cristo, apresente o Salvador. E aqui a gente precisa ser sincero conosco mesmo. Como é que você é crente? Como é que você acredita que Cristo morreu na cruz? Não, raciocina por um pouco. Dá para ser crente? Um homem seminu, todo machucado, bateram nele, ele não fez nada. Dali ele foi morto, aí disseram que ele ressuscitou. Isso tem razão? Isso entra na sua mente de uma maneira simples? Só entra porque o Espírito Santo já te mostrou todas as coisas. Não queira entender o Evangelho como se fosse uma matéria da escola. Esquece. Não adianta ler o Evangelho, não adianta ouvir o Nicodemos, não adianta ouvir o Hernandes, não adianta ouvir seja lá quem for. O Espírito Santo que vai fazer com que isso seja verdade no seu coração. E só aí você vai ser transformado. É loucura o Evangelho. É loucura. E louvado seja o nosso Deus que nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, que nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, mas também nos deu esperança. Aquele que foi prometido veio. Aquele que foi prometido morreu, mas ressuscitou. Aquele que foi prometido veio, morreu, ressuscitou e volta em breve. É num piscar de olhos. É como um ladrão. Apesar de várias teorias, isso pode aparecer daqui a pouco. Nada impede do Salvador voltar daqui um segundo. Também nada impede dele voltar daqui mais 2000 anos. Por isso, vigiemos, andemos decorando, não só guardando na mente, mas fazendo de verdade este livro ser a nossa regra de fé e prática. Dê esperança às pessoas. Cristo não morreu simplesmente. Cristo morreu, ressuscitou. Ó morte, onde está? Não tinha como segurar o santo. Puro, perfeito. Destruiu o pecado, destruiu a morte. Estamos aqui, ansiando pelo dia da volta do Cristo Jesus. Se nós não crermos que Cristo ressuscitou, nós somos as mais infelizes das criaturas. Não só apresente Cristo, não só apresente Cristo. Não só defenda a sua fé, não só reconheça as suas falhas, não só seja transformado. Você tem poder. Use o seu poder. Outra vez eu usei este provérbio, eu vou usar de novo. Um provérbio muito famoso e muito sábio. Provérbio que cai aí de geração em geração. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Quem já assistiu Homem-Aranha está entendendo o que eu estou falando. Irmãos, você reconheceu que é pecador? Reconheceu Cristo como seu Salvador? Você tem poder. Qual é o poder que você tem? Cada um tem o seu. Paulo cita vários tipos de dons. Uns vão ensinar, outros vão só aprender, outros vão colocar a mão na massa. Cada um tem o seu poder. Mas esse poder é para ser usado no reino de Deus. Pedro, nesse discurso, neste sermão, ele está arriscando tudo. Tudo. Pedro está colocando em jogo a própria vida. Pedro viu o que aconteceu com Cristo no Sinédrio. Quando nós falamos em usar o poder que Deus nos deu, quando nós falamos de usar os dons e talentos que Deus colocou sobre cada um de nós, isso significa que você vai ter que arriscar, talvez a sua própria vida, para se posicionar, para defender, para conhecer, para reconhecer. Talvez o seu poder te coloque na prisão. Talvez o teu poder realmente te leve para a morte.
E aí, é prioridade defender Cristo Jesus? É prioridade Deus na sua vida? Que vocês precisam saber. Ser cristão não é fazer visita ao parque de diversão, não. Ser cristão, meus irmãos, é sofrer dia a dia. Cristo sofreu dia a dia. Ele foi vendo o pecado. Quando Cristo olha para Jerusalém, ele chora. Como assim o próprio Deus chorando? O que acontece ali? Jesus, então, ele vê todo o pecado que está embutido ali. Ele já sabia o que haveria de acontecer. Ele já sabia das chicotadas, sabia do grito de Hosanna e depois de crucificam. Mas ainda assim, Cristo também deu prioridade à vontade do Pai. A comparação e a ilustração que eu trago para vocês não poderia ser outra. A igreja coreana. Igreja coreana, irmãos. 336 mil membros a igreja presbiteriana coreana tem. Sabe quantos membros a igreja presbiteriana do Brasil tem? 700 mil. A Coreia, ela tem o tamanho de Sergipe. Já está na metade. Nós, do tamanho do Brasil, 700 mil crentes. Lá na Coreia tem igreja que tem 14 mil membros. E sabe o que é belo? 4 horas da manhã tem trânsito em volta das igrejas. 4 horas da manhã. Por que tem trânsito em volta das igrejas? Porque 5 horas da manhã começa a reunião de oração. E aí você vai perguntar pro coreano, cara, alô? Você acorda 3h30 para poder chegar lá 4 horas, para poder estacionar o seu carro? Porque 5 horas tem reunião. Você vai 5 horas da manhã e vai para a reunião de oração? O coreano responde da maneira mais bela. Eu acordo cedo e vou para a reunião de oração porque Deus é minha prioridade. Antes de eu ir trabalhar, antes de eu tomar o meu café, antes de eu ir para a escola, antes de eu fazer qualquer coisa, primeiro eu dobro o meu joelho. Eu me coloco diante de Deus. Eu clamo a Deus. Deus, me dá um dia bom, porque eu vivo num povo de lábios impuros. Eu mesmo tenho os lábios impuros. O coreano então responde belamente. Deus é a minha prioridade. Deus é a sua prioridade. Como é que nós estamos vendo Deus na nossa vida? Nós precisamos entender de uma vez por todas que Cristo Jesus é o nosso Salvador, que nós precisamos dar prioridade a Deus. Como é que eu dou prioridade a Deus? É mágica? Não, esquece. Não é assim que a coisa funciona. Você quer dar prioridade a Deus? Comece. Você já deve ter ouvido essas frases de impacto, né? Para você chegar ao seu destino, dê o primeiro passo. Você nunca vai chegar lá na Bahia se você não der o primeiro passo. Vai um passo atrás do outro. O que importa é ver o próximo degrau. Os outros, a gente vai indo devagarzinho. O que eu quero dizer com isso? Para você colocar Deus como sua prioridade, é o seu dia a dia. É o dia a dia, é de oração em oração, é de estudo em estudo, é de humilhação. Gentilmente, ele nos atrai para a cruz. Quando você vê, já foi, já é. Você já não aguenta mais. Sabe quando você sai de casa sem o celular e volta para pegar? Uma hora vira assim, dar prioridade a Deus. Você nem cogita pensar algo diferente da lei de Deus. Eu fico imaginando o novo céu e a nova terra. Às vezes a gente fica naquela dúvida, né? Vamos, não vamos? Vamos fazendo, vamos fazer? Escolho A ou escolho B? Gente, no novo céu e nova terra não vai ter nada disso. Vai ser certeiro ali. Eu vou fazer só a vontade de Deus. Porque não vai ter mais pecado. A gente viu na EBD aqui, quando surge a dúvida, já é o pecado. Lá no novo céu e nova terra não vai ter dúvida. A gente vai saber que 1 mais 1 é 2, não vai ter dúvida, não. Isso é muito fácil, né? Eu podia ter falado aqui uma outra equação. Mas é belo dar prioridade a Deus. Quando a gente dá prioridade a Deus, a gente passa por todos esses estágios. Você vê a sua vida transformada, você defende o Evangelho, você conhece o Evangelho, você ensina sobre Cristo para as pessoas, você defende a sua fé. Tudo isso é dia a dia. Tudo isso é ser testemunha de Cristo. Tudo isso que eu falei é justamente para culminar nos versos 32 e 33. Olha só que belo. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. O que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo, é a língua de fogo, é o falar outros idiomas? Não, irmão. Isso é secundário. Eles estão vendo transformação.
Sem transformação não há conversão. Esqueça. Aquele que diz que é crente, mas continua no velha prática, não foi convertido. Pode ser que tenha sido regenerado. Nas nossas aulas de soteriologia, a gente vai aprender a diferença de regeneração e de conversão. Não estamos dizendo que essas pessoas não são salvas, mas certamente ainda não são convertidas. Pode haver ali o Espírito Santo, mas ainda não é convertido. Qual é o perigo? Não sabemos. Não sabemos. Vamos viver com medo? Por isso que a gente precisa testemunhar a Cristo, usar o nosso poder. O que faremos? O que faremos? Foi essa a pergunta que mais de 3.000 pessoas fizeram. Verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se arrependa. Como ser transformado? Se arrependa. Como conhecer a fé? Como obedecer a fé? Como defender a fé? Se arrependa. Como testemunhar de Cristo Jesus? Se arrependa. Se arrependa. Quem é que pode se arrepender? Aqui é onde a briga teológica. Quem pode se arrepender? Qualquer um pode se arrepender? Verso 39. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Deus chama quem Ele quiser, na idade que Ele quiser, quando Ele quiser. A vontade é dEle, a gente não tem que se meter nisso. Deus é Deus, a gente precisa deixar Deus ser Deus. A gente precisa parar com esse negócio de dizer para Deus quem pode e quem não pode. Deus pode, é Ele que faz. A promessa é para todo mundo. Deus chamou, é assim que funciona. A gente precisa deixar Deus ser Deus. É promessa para todos quantos Deus chamar. Do menor ao maior, cada um olha para o seu coração e vê o seu pecado. E a gente vai saindo mesmo, porque nós somos pecadores. Mas Jesus nos olha e nos diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Nunca é tarde demais, nunca é cedo demais. Deus é aquele que pode fazer todas as coisas. 3.000 foram acrescentados à igreja naquele dia. 3.000 foram acrescentados. A nossa oração é para que o Espírito Santo faça o mesmo prodígio, sinal e milagre aqui no Chácara Maria Trindade. 3.000 é pouco demais para Deus. Se Deus quiser, é muito mais do que isso, é muito mais do que 5.000, 10.000. A gente vai chegar lá na igreja da Coreia com uns 14.000 membros, e aí vocês se viram para ajudar a cuidar uns dos outros aí, porque vocês também têm responsabilidade sobre os seus irmãos. Irmãos, o bombeiro precisa decidir enfrentar ou não a língua de fogo. O bombeiro precisa colocar em risco a sua vida. Nós tivemos um que encarou tudo. Nós tivemos um que encarou a vontade do Pai. Nós tivemos um que suou sangue quando orou ao Todo-Poderoso, pedindo para que fosse afastado dele o cálice. Não foram as chicotadas, não foram as cuspidas, não foram as ofensas. Cristo Jesus suou sangue, porque o seu pecado e o meu pecado cairia sobre os ombros do nosso Salvador. Cada vez que nós mentimos, cada vez que nós nos rebelamos, cada vez que nós idolatramos, cada vez que nós adulteramos, cada vez que nós assassinamos, roubamos, tudo isso caindo nos ombros de um homem. A boa notícia é que não era só homem. Homem Deus, Deus homem, perfeito em todas as coisas. Veio a morte, porque o salário do pecado é a morte. Não havia como ser diferente. Quando Deus olha para Cristo, Ele só viu você e eu, pecadores. E Ele morreu, mas ressuscitou. Ao terceiro dia, não houve como a morte segurar o Santo de Israel. Não houve como a morte segurar o Salvador de toda a nação, de todo o planeta, o Salvador universal. Cristo Jesus enfrentou a vontade do Pai. Nós precisamos também enfrentar a vontade do Pai. Cristo não se entregou só metade por você. Cristo se entregou completamente até a morte de cruz. Você está disposto a se entregar completamente a Cristo Jesus? Para que isso aconteça, você precisa ser transformado. Você precisa defender a sua fé. Você precisa conhecer a sua fé. Você precisa reconhecer a sua falta. Você precisa falar de Cristo. Você precisa ser testemunha de Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude. Que sejamos transformados verdadeiramente. Nós cantamos aqui: sonda-me, Senhor, e me conhece.
O Senhor te conhece perfeitamente. Sabe o quão você é ruim, mas sabe o quão você pode ser bom também, para a honra e glória de Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.